E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui, pessoal, tentando falar sobre um tema importante para vocês do YouTube aí. Talvez vocês também concordem comigo. É utilizar o celular, né, nas salas de aula como um instrumento de estudo, como instrumento de transmissão de conhecimento. Aqui na Paraíba tem uma lei aprovada aqui na Paraíba que proíbe o uso do celular nas escolas. Até concordo a proibição do uso do celular nas escolas em que não há um controle por parte dos professores no uso desse equipamento. Nas escolas que não tem disponível à disposição dos discentes e docentes da internet, do Wi-Fi, aí eu concordo realmente que atrapalha. Apesar que o celular pode até ter internet pelo chip, podia ser utilizado. Agora, nas escolas em que o celular, em que tem internet, né? A maioria dos estudantes hoje, praticamente todos, têm acesso a um celular que tenha sistema Android. Poderia ser de forma belíssima ser reutilizado ou utilizado de forma correta esses equipamentos, o celular. O professor poderia mandar todos os alunos que estão ali acessar o Wi-Fi. Lógico, a escola tem que dar essa possibilidade, a Wi-Fi ser uma velocidade boa, comportar o acesso dos alunos através do celular. Liga o Wi-Fi do celular, pessoal. Liga o Wi-Fi do celular. Acesse aí nesse site. Coloca o site lá no quadro, pá. O aluno no YouTube ou em qualquer outro site, né, que tem a ver com a educação. O aluno acessaria um texto ou um vídeo, todos ao mesmo tempo, e o professor obedeceria na ordem do professor. O professor manda executar. Pessoal, contamos de 1 até 3. No contar de 1 até 3, vocês ao mesmo tempo podem executar. Todos estão conectados na Wi-Fi da escola, subtende em tese que vai funcionar todos ao mesmo tempo. 1, 2, 3, apertava. Começaria a rodar, se fosse vídeo, por exemplo, né? Se fosse texto, acessaria o texto, mandaria os alunos ler esses textos em sala de aula. Aí você perguntaria, mas será que o aluno não acessaria alguma outra coisa e não aquela que você determinou? O que é que se pode fazer? Se o professor está em sala de aula e o aluno não acessa a internet, até acessa um livro, e não significa dizer também, pelo fato de ele não usar a internet, que ele usando o livro dele, nem sempre ele vai estar lendo o conteúdo do livro que o professor está mandando ele ler para discutir em sala de aula. Se ele não usa o livro, pode acontecer de não usar o celular. O que é que se pode fazer? Mas o rendimento, a preocupação do professor deve ser centralizado naqueles que vão para a escola com o objetivo de aprender. Agora, o que não se deve perder, pessoal, em minha concepção, é um equipamento tão interessante, muitas vezes melhor do que um computador, mais rápido, prático, pequeno, veloz, o celular, para poder se tornar uma aula diferente das demais. Então eu sou favorável a utilizar o celular como instrumento educativo. Então essa lei aqui na Paraíba que está proibindo o celular, ela deve ser revista, certo? É permitido sim o uso do celular para fazer ligações, estava tendo papo, aí sim, mas por isso tem que definir até onde é proibido o celular na escola. Ela não está definida. É proibido falar no celular, tal, para atrapalhar o professor, mas é permitido o celular desde que ele seja instrumento que esteja naquele momento sendo usado como instrumento de educação. Então é uma reivindicação que eu estou aqui levantando, ao mesmo tempo uma ideia que se tem. Deve ter algumas escolas no Brasil que já estão adotando
o celular como um instrumento educacional. Em outros países estão adotando, inclusive na África, já adotam o celular como um instrumento para a educação da sociedade. No Brasil, onde o número de celulares estão aumentando gradativamente, a maioria dos celulares que estão no mercado sendo vendidos são o sistema Android, né, possibilitando velocidade, toque de tela, exibição de vídeos, o uso do Wi-Fi. Essa interação ela pode ser utilizada de forma muito interessante na educação. Então é a minha reivindicação, meu ponto de vista, você coloca a sua opinião, vamos reivindicar para que seja permitido no Brasil por completo o uso do celular nesse sentido, para uso e fins educacionais, né? Se ainda a sua escola não está sendo adotada, no seu estado não está sendo, vamos reivindicar os nossos deputados, inclusive aqui na Paraíba, reivindico que os deputados possam reavaliar a situação e modificar a lei, proibindo apenas o uso do celular para ligações e perturbar em sala de aula, mas usar o celular conforme a necessidade que o professor entender viável, beleza, é para melhorar a educação no Brasil, vamos pagar o preço. O celular é um instrumento que facilita em forma belíssima o ensino para a educação, seja qual for a disciplina, muitos conteúdos na internet, de matemática, de geografia, de sociologia, de português, que poderiam ser trabalhados com o aluno, né, com seu celular, em sala de aula, né, já estão sendo usados alguns tablets, né, que foram distribuídos pelo governo federal, pode ser usado também o celular, na falta do tablet, sem problema nenhum. Muitas vezes a diferença é só o tamanho, de ser menor, mas o jovem gosta mesmo desses aparelhozinhos, de ficar catucando. Vamos catucar, mas vamos catucar para aprender, interagir e aumentar o índice de educação no Brasil. Isso é uma meta minha, é uma meta sua e é de todos nós. Forte abraço para vocês, ok?